Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero desde já louvar a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar mais uma vez juntos e nessa ocasião especial desse trabalho, que o pastor Alex tem desenvolvido já há alguns anos, e o título muito propício, o trocadilho com o mês de agosto, e isso é muito bom, amém? Deus abençoe a vida do pastor Alex, da pastora Lorena, este casal que é uma bênção em nossas vidas, no meu crescimento. Só tenho a louvar a Deus, porque assim como ele é bênção na vida da igreja aqui do Itaipu, ele é bênção na minha família e na congregação que eu pastoreio, amém? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, e está comigo, e minhas filhas tá lá na salinha, tá aí, a família só anda junto. Um abração aqui ao nosso amigo Alan, nosso companheiro também, que também é de casa lá, amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, peço que abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a seguir, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Como o pastor Alex disse, eu sou pastor dirigente. Então eu vim aqui nesta noite para te dar um conselho, para que a sua vida realmente seja a gosto de Deus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, amém? Ou queda. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo por um minuto, alguns segundos. O que eu quero pedir a você é que você ore ao Senhor, porque hoje se inicia este evento, este trabalho, mas ele não pode ser só mais um evento da igreja na sua vida. Você precisa realmente ser tocado pela poderosa mão de Deus, e a sua vida, a partir de hoje, a partir desse mês de agosto, venha a ser totalmente diferente, segundo a vontade de Deus, amém? Santíssimo Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê o teu espírito de revelação nesta noite. Nos dê, Pai, o discernimento da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que nós venhamos ser influenciados pelo teu Espírito Santo nesta noite, e que a tua palavra, Senhor Deus, venha adentrar nossos corações. E se existir alguma barreira, Senhor Deus, que tenta impedir ou roubar essa semente que será semeada nesta noite, eu peço ao Senhor que nos dê livramento, porque nós queremos, Senhor Deus, sair daqui com os corações abertos, Pai, para um mover do Senhor em nossas vidas, Pai, não somente para a tua igreja, mas a minha vida, Pai. Eu quero viver, Senhor Deus, a tua vontade e o teu querer, porque, Senhor Deus, a minha alegria em te servir, a minha alegria de estar com meus irmãos aqui nesta noite, para podermos, Senhor Deus, meditar o quão bom e agradável é servir ao Senhor. E assim eu te peço que o teu Espírito Santo nos guie nesta noite, e que a presença dele esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Podem assentar, meus queridos irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu fiquei pensando, quando o pastor Alex fez o convite para mim, por que um pastor, eu sou pastor, também tenho trabalhos na nossa congregação, porque nós pastores passamos às vezes anos e voltamos com os trabalhos para a igreja, e às vezes alguém pode pensar, de novo o pastor vem com essa história, de novo o pastor vai repetir esse evento, novamente o pastor está com esse propósito aí. O que é interessante, eu tenho 2 filhas pequenas, e o que eu acho interessante é que existem alguns conselhos que eu preciso dar para minhas filhas, que uma vez não basta.
e que eu preciso por várias e várias vezes, dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, orientar minhas crianças o que elas podem e o que não podem, tomar cuidado. Assim é um pai, assim também é um pastor, porque a missão de um pastor na igreja não é ser famoso. Uma missão de um pastor na igreja não é ser realmente aplaudido pelas multidões, mas a missão de um pastor numa igreja é levar o seu rebanho, o rebanho do Senhor Jesus, que foi a ele confiado, a viver a vontade de Deus. O esforço de um pastor é para isso, a oração do pastor é para isso. Você quer ver um pastor ficar alegre? É quando nós vemos um crente se tornando realmente um verdadeiro adorador. A alegria de um pastor está quando nós vemos o rebanho indo bem, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Quando nós vemos a pessoa entrar totalmente arrebentada pela porta e entra para cá e tem uma vida transformada, isso alegra o coração do pastor, porque nós percebemos que realmente Deus está trabalhando em prol da sua igreja. Não existe sentimento maior para nós do que ver vidas transformadas. É por isso que o Senhor Deus, Ele insiste todo ano com você neste mês de agosto, dizendo para você: ei, eu quero que você viva a minha vontade, eu quero que a sua vida seja pautada segundo o meu querer. E o que é interessante, irmão, que às vezes Deus não suporta mais ver alguém vivendo em caminhos que não é dele. A própria palavra diz que nós homens temos muito a querer direcionar nossas vidas, mas a Bíblia diz que o final de alguns caminhos que parecem retos é o quê? É a morte. E não é isso que o Senhor Deus tem para nós, não é isso que o Senhor Deus tem para a sua igreja. E como foi falado pelo pastor Alex aqui, nós temos vivido um momento, irmão, de grande luta, de bombardeios. A fé cristã tem sido bombardeada, a fé cristã tem sido realmente sendo atacada de uma forma extraordinária. Porque perceba você, nós estamos vivendo um grande perigo aqui na terra hoje. Nós estamos vivendo um grande perigo, você vive um grande perigo. Como eu disse, eu vim aqui para te aconselhar. Todos os dias, nas mídias, todos os dias na TV, no Facebook, WhatsApp, em todas as vias de comunicação, aparece alguém novo pregando algo diferente, aparece alguém novo ensinando algo diferente, aparece alguém ensinando realmente algo que não provém da palavra de Deus. E o que eu vim te dizer nesta noite aqui, porque está se iniciando esta batalha espiritual nesta igreja, está se iniciando essa grande batalha espiritual. Eu quero dizer que o diabo fará de tudo para que você não entenda o que vai ser ministrado aqui durante as terças-feiras. Ele vai fazer de tudo para roubar o que você vai receber. A parábola que Jesus ensinou sobre o semeador, ele disse que uma semente foi cair à beira do caminho, e quem roubou a semente? O diabo roubou a semente. O diabo fará de tudo para roubar o que você irá ouvir, a ministração, a unção do Espírito, porque a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Cristo. E o diabo quer roubar de nós aquilo que o Senhor nos ministra. Por isso que a palavra é a unção. A palavra tem o Espírito Santo nela. E quando nós ouvimos e o nosso entendimento é esclarecido, é porque o Espírito de Deus está na palavra. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer que nós estamos sendo mira do nosso inimigo. Satanás tem mirado no povo de Deus. Nos últimos dias em que nós vivemos, Satanás tem usado de uma forma extraordinária a sua melhor arma, a sua melhor munição. Ele tem mirado nos servos de Deus, ele tem mirado no povo que se diz santo, que se diz lavado e remido. Pastor, qual é essa arma que Satanás tem mirado para o meu rumo, para o rumo da minha família, para o rumo da igreja? A maior arma de Satanás, a arma mais eficaz contra o povo de Deus, é o engano. Não, pastor, mas não, é um engano. Satanás, ele faz de tudo para enganar a igreja, para enganar você, para enganar os servos de Deus. É por isso, meus queridos irmãos, nós temos que ter cuidado.
Eu te pergunto, como que Adão e Eva caiu? Satanás enganou Adão e Eva dizendo: vocês serão como Deus. Quem não queria ser como Deus? Imagine Deus entrando no jardim com a forma gloriosa que tem, a santidade, a beleza de Deus. A Eva vendo Deus, imagine só, e o diabo diz para ela: ei, se você comer da árvore, você será como Deus. Ei, eles já eram como Deus, porque Deus os criou à imagem e semelhança dele. Eles não precisavam de mais nada. Mas a mulher olhou: ó, isso é bom. Aí, Satanás enganou, a serpente enganou Eva e Adão. Como que Sansão caiu? Sendo enganado por uma mulher. Não é diferente para a igreja dos dias atuais, não é diferente para nossas vidas. A arma do diabo está apontada para você, e ele vai tentar acertar você. Não, pastor, eu sou muito, aqui eu sou fera, pastor, na Bíblia, ninguém me engana não. Não, pastor, eu sou formado em teologia. Pastor, ninguém me engana não. Pastor, já tem muito tempo de crente, quando você nem era nascido, pastor, eu já era crente. Ninguém me engana não. Ei, o próprio Jesus em Mateus capítulo 24, ele diz por 3 vezes que nós correríamos o risco de ser enganados. Eu quero perguntar aqui, quem é eleito de Deus aqui? Quem é eleito de Deus? Só alguns, nem todos eleitos de Deus. Todos levantaram a mão. Eu sou eleito de Deus. Você é eleito de Deus. E o alvo principal do Satanás é você. Porque ele disse lá no capítulo 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos de Deus. Só que nós, irmão, andamos com a guarda baixa. Andamos com a nossa guarda baixa. E não estamos prontos para a batalha. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós deveríamos fazer o quê? Revestir de toda a armadura de Deus. Porque nós estamos numa batalha. E o engano é a maior arma de Satanás. Jesus por 3 vezes, ele disse na sua palavra no capítulo 24, que levantariam-se muitos falsos profetas para enganar. E eles estão nas mídias, estão pregando, estão curando, estão fazendo milagres, e alguém se admira por isso. Sabe qual que é o maior sinal, irmão, de viver a gosto de Deus? É quando você vive uma vida na palavra, quando a sua família vive a palavra, quando o seu casamento é aconselhado pela palavra, quando o seu ministério vive na palavra. O maior milagre que o homem pode viver é o que a palavra de Deus faz dentro dele, aleluia. É o que a palavra faz dentro dele, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Interessante, irmão, nós estamos vivendo em épocas difíceis. O apóstolo Paulo, ele não foi diferente, porque ele disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele disse expressamente, o Espírito diz que nos últimos dias muitos fariam o quê? Apostatariam da fé, dando ouvidos ao quê? A ensinos de demônios e a espírito enganadores, segundo a palavra daqueles que ensinam de forma errada. Mas não, pastor, todo mundo é abençoado, todo mundo é de Deus. Assistindo um documentário da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou na França e expulsamos os nazistas, quando os nazistas não conseguiam mais suportar o poder de guerra dos Estados Unidos, eles iam se afastando para dentro da Alemanha. E existia um general de Hitler, que ele tinha formado um pequeno grupo, e esse pequeno grupo sabia falar inglês fluentemente. O que esse general falou? Vamos roubar roupas dos soldados dos Estados Unidos, e vamos para o meio deles. Então os soldados nazistas, poucos, não eram muitos, vestiram roupas americanas, e pegaram armas americanas, e foram para dentro
do exército americano, e ali começou a causar confusão, mentiras, começou a trazer uma grande discussão, discórdia dentro do exército, onde muitos morreram. Ei, não pense você que Satanás vai ficar procurando. Muita gente está preocupada aí com o governo, preocupado com o presidente. Não, tudo está na mão de Deus. Mas nós temos que ter cuidado com aqueles que andam em nosso meio, dizendo: eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Porque o homem de Deus estabelecido para a tua vida neste lugar se chama pastor Alexson. E você precisa entender que a palavra e a bênção de Deus está na mão do servo de Deus para te abençoar. Mas não, pastor, eu gosto daquele do YouTube. Não, é a palavra. Não, pastor, é porque, sabe, eu estou com depressão e tem ali uma pessoa ali no YouTube lá que fala umas palavras maravilhosas que eu gosto. Interessante, para testificar com vocês. Mais ou menos 2 meses atrás, eu e minha esposa fomos chamados por uma pessoa que não é da nossa congregação, que nos conhece, e pediu ajuda, porque essa pessoa já estava enfrentando uma depressão há algum tempo, pastor Alex, pensando em suicídio, tentou suicídio. Psiquiatras, psicólogo, a família já estava cansada. Aquela mulher tentou todos os jeitos vencer aquela depressão. Um dia ela chamou nós, sentou e disse: olha, eu não aguento mais. Aí disse: pastor Eduardo, o que eu posso fazer? Eu já não sei mais o que fazer, eu estou com depressão. Depressão não tem cura, pastor. Eu perguntei para ela: você quer ajuda? Ela assim: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei: você vai pôr em prática o que eu te ensinar? Sim, eu vou pôr em prática. Eu ensinei ela a meditar na palavra de Deus. Eu ensinei ela a ler as Escrituras. Eu disse: você precisa viver uma vida dentro das Escrituras. Você precisa ser tomada pela palavra de Deus, deixar a palavra de Deus trabalhar no seu interior. Ela disse: eu nem oro mais. Eu falei: como você não consigo ajoelhar para orar? Eu falei: senta na sua cama, conversa com Deus. Ela disse então que um dia, angustiada, ela falou assim: eu não consigo orar ao Senhor. Ela falou: vou fazer o que o pastor Eduardo me disse. Ela sentou na beira da cama e começou a falar: Jesus, eu estou mal, eu não estou legal, Jesus, Senhor, dentro de mim está mal. E começou a falar para Jesus. Ela falou que passou 2 horas conversando na cama, sentada com Jesus. Ela disse que naquela madrugada ela teve um sonho. E o sonho que ela teve, ela estava dentro de um quarto fechado, em cima, as laterais, o chão tudo de gelo, simboliza a depressão que ela estava vivendo. E naquele quarto só tinha mesmo uma mesinha, e não tinha mais nada, dizendo ela que joelhava e chorava naquela mesinha, dizendo: Senhor, me ajuda. E ela disse que quando ela começou naquele sonho a falar, entrou uma luz verde naquele quarto e entrou no seu interior. E desde aquele dia, aquela mulher passou a ter uma vida diferente. O que é isso? É quando a palavra adentra nossas vidas, nós entendemos que a palavra é o caminho. A palavra é o que nos levará a viver uma vida a gosto de Deus. Ei, preste bem atenção. Quantos eventos você participou? Centenas. Eu participei de centenas. Eu sempre gostava de, antigamente quando eu era jovem, solteiro, eu gostava de ir para os congressos no interior. Era apaixonado por isso. Mas a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem não é feita por eventos. A vida de uma igreja, ela é feita pelo que a palavra transforma dentro dela. O que a palavra transforma dentro de mim. Então o diabo vai fazer de tudo para te enganar, para que você creia em espíritos enganadores, em demônios. Ele fará de tudo para que você não entenda. Em 2 Coríntios 4,4 Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por quê? Porque a luz do Evangelho é a cura para o homem. Ele fará de tudo para que você não conecte de volta a Deus. Ele fará de tudo para que você não entenda as Escrituras. Ele fará de tudo para que você não creia na verdade. Satanás é enganador. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, quando fala do julgamento do diabo, diz que o diabo, aquele que os enganava, foi lançado no lago de fogo. Enganava quem? A Bíblia foi escrita para quem? Para crente. A Bíblia foi escrita para servos e servas de Deus. Ele tenta nos enganar. Ele tenta de todos os jeitos fazer com que você não creia na verdade. Por isso, meu querido, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11,
Lá está bem claro que se nós não amarmos a verdade, Deus deixará nós acreditarmos numa mentira. Já pensou isso? O próprio Deus, quando percebe que o seu filho, a sua filha, o seu servo que está dentro da igreja, que participa da ceia, que participa do louvor, que participa do corpo de obreiro da igreja, do ministério de louvor da igreja, ele não dá valor, não ama a verdade, Deus deixará que ele acredite em uma mentira. Já pensou Deus permitir você viver na mentira? É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer, que você não creia na verdade. Pastor, por que você está falando isso? Como eu disse, eu sou pastor. Todos os dias a gente pregamos a palavra. Todo dia a gente ministramos a mensagem de Cristo. Todo dia a gente orientamos vidas. E há pessoas que realmente ela entende, o seu entendimento é aberto. Já há outras que passam anos e anos, sua vida inteira sofrendo debaixo de maldição, debaixo de uma vida, irmão, totalmente destruída. E às vezes alguém fala, mas por que Deus faz para todo mundo e não faz para mim? Irmão, porque Deus faz para aqueles que amam a sua palavra. Porque o meu ministério não cresce, pastor? Porque Deus vai levantar quem ama a sua palavra. Pastor, porque eu não vou para frente, minhas finanças? Porque Deus faz para quem ama a sua palavra. Você viu o texto dizendo, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele edificou a casa sobre a rocha. Você quer ter um casamento forte, abençoado? Sobre a rocha. Quer ser um crente, avivar o cheio do poder? É sobre a rocha. Por que isso? Porque nós somos sacudidos dia e noite, tempestade e batalha. E quando o crente está na rocha, nada disso pode abalar a estrutura do crente. Pode vir coronavírus, pode vir a morte, mas nós cremos naquele que ressuscitou, porque ele tem poder para mudar a história do homem e da mulher de Deus. Se você não amar a verdade, o próprio Deus vai deixar você crer na mentira. Você vai acreditar na mentira. E não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso que o Senhor tem. E quando Satanás, ele luta para enganar o crente, por que ele luta para enganar o crente? Ele quer impedir aquele que não está vivendo a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Ele fará de tudo para que você que não está vivendo a vontade de Deus, que nós sabemos, irmão. Nós sabemos, você sabe quando você está bem com Deus ou não. Não precisa de ninguém falar, não precisa de ninguém dizer nada. Você sabe que não está legal com Deus, você sabe quando você está legal com Deus. Nós sabemos. Porque o Espírito que habita na igreja não deixa a igreja enganada. E o que é interessante é que ele também fará de tudo para que aquele que está dentro da vontade de Deus saia dela, não viva mais nela. É por isso que vira e mexe você vai ver algum grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus se perdendo no caminho, e você vai dizer, por que essa pessoa era tão maravilhosa, ouvir as pregações desse e dessa, os louvores daquele? O que aconteceu? Satanás conseguiu tirar do propósito, da vontade de Deus. Irmão, nossa guerra só termina quando nós entrarmos pelo portão celestial. Aí lá acaba. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, eu e você precisamos lutar. Jesus disse que daquele momento em diante o reino de Deus era tomado por esforços. Amém? Agora, então eu quero que você, se você entendeu essa questão que o diabo quer te enganar? Você vai tomar cuidado? Vamos vigiar? Vamos estar mais atentos em que nós ouvimos, o que nós permitimos dentro da nossa casa ouvir, que tipo de pregação, livro que eu leio. Porque, irmão, nós nos alimentamos da palavra, nós nos alimentamos daquilo que ouvimos, daquilo que vemos. É por isso que o interior do homem de Deus que lê Bíblia, que ora, que busca a Deus, é diferente. É diferente. Amém? Mas agora eu quero te perguntar aqui, logo nós já ouvimos isso, que o diabo fará de tudo para que você não viva a vontade de Deus. Eu quero te levar a entender alguns pontos importantes para o teu crescimento, para a sua vida espiritual nesse mês de agosto, a partir de hoje. Preste bem atenção. Um profeta chamado Isaías, lá no capítulo 6,
profeta Isaías era um homem que vivia no palácio com o seu primo, e ele vivia a riqueza, vivia brincando, sorrindo, contador de piadas, mentiras. Mas um dia Deus olhou para este homem pecador, e Deus abriu o céu para aquele homem. Ele viu o trono de Deus, ele viu tudo, as coisas celestiais, os querubins, os serafins, ele viu a glória de Deus que se movia, ele viu tudo. E o interessante é que ele sabia da realidade: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Ele sabia da sua condição, ele sabia que ele não poderia ter aquela visão. Mas o interessante, irmão, que Deus é tão maravilhoso que Deus sempre quer resgatar o homem para viver segundo a sua vontade. Por mais que você fuja para a direita, para a esquerda, se esconda, Deus sempre estará atrás de você, porque Deus não quer te perder, Deus não quer destruir o seu ministério, não é o propósito de Deus. Deus tem prazer em levantar e honrar homens e mulheres nessa terra, mas depende de quem? De mim. Talvez alguém aqui está vivendo como Elias viveu, escondido numa caverna, e Deus está dizendo: sai para fora, vem viver a minha vontade. E sabe o que é interessante? Não existe desculpa na Bíblia para dizermos que não posso viver a vontade de Deus. Senhor, somente eu fiquei. Quem diz para você que somente você ficou? Há 7.000 que não se dobraram. E Isaías, quando teve a visão, ele vai escutar algo interessante. Ele escuta uma voz dizendo: a quem eu enviarei? No capítulo 6, versículo 8: a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Estava dizendo, essa voz dizia o seguinte: quem é apto para viver a minha vontade? Será um homem, uma mulher que pode viver a minha vontade? Existe uma mulher, um homem, um jovem corajoso que possa viver a minha vontade? O que é interessante, porque quando Deus olhou para Isaías, escolheu Isaías, Deus, irmão, não estava olhando a condição daquele homem, porque ninguém aqui é capaz de fazer nada, mas é pela ação de Deus em nossas vidas que nós podemos fazer alguma coisa. Se nós pregamos, é porque o Espírito de Deus está em nós. Se nós louvamos, é porque o Espírito de Deus está em nós. Se eu evangelizo e ganho almas, é porque o Espírito de Deus está em nós. É o poder de Deus, é o Espírito Santo na vida do homem e da mulher que transforma. Perceba, ele disse: eu sou pecador, sou de lábios impuros, eu não vivo a vontade de Deus. Mas aí Deus dá ordem a um anjo que pega uma brasa no altar com atenaz, leva até Isaías, toca nos lábios dele e diz: agora os teus pecados foram purificados, foram perdoados. E o que é interessante, Isaías, irmão, não era um profeta, mas quando isso acontece na vida dele, se torna o maior profeta messiânico da Bíblia Sagrada. E o que é mais interessante, Isaías diz: Senhor, eu estou disponível, pode enviar-me, eu viverei a sua vontade. Ele não tinha nenhuma promessa: olha, você vai viver, vai sofrer, vai... Não, eu quero ir. Porque, meu querido irmão, minha irmã, igreja do Senhor, quando nós decidimos viver a vontade de Deus, nós não importamos com o tamanho da luta, mas nós importamos com o céu, com o reino, porque o reino de Deus passa a ser mais importante do que fama, do que sucesso, do que seguidores. A presença de Deus, o reino de Deus se torna importante para aqueles que vivem segundo a vontade do Pai. Quando você olha para a sua vida, você fala: eu não tenho nada de precioso, porque o que me importa é viver o que Deus quer para a minha vida. O profeta se pôs à condição de viver a vontade de Deus. Há muitas pessoas que têm medo do que pode suceder no caminho, viver na vontade de Deus. Mas eu quero te perguntar: será que nós temos homens aqui, mulheres, jovens, aqui nesta igreja, aqui neste momento, através do canal do YouTube, que será que estão disponíveis a viver a vontade de Deus? Porque é interessante, nós falamos, irmão, nós crentes somos os que mais julgamos, e não deveria. Nós julgamos sobre pregador, sobre cantor, sobre igreja. Essa igreja não está boa, esse pregador não foi bom. Mas o que é interessante nisso? Porque então nós nos posicionamos como tal homem de Deus e fazemos a diferença. Por que eu não faço a diferença como pastor? Por que eu não faço a diferença como pregador, como cantor, como servo, como diácono, presbítero, obreiro na casa do Senhor, como uma liderança? Mas nós gostamos de dizer: não foi bom o culto, não foi boa a palavra, esse vídeo está muito ruim, esse trabalho não é legal, porque nós julgamos tanto. Mas eu quero te dizer para você: você precisa
ouvir a palavra de Deus nessa noite dizendo: viva segundo a minha vontade. Viva segundo a minha vontade. Aleluia. Viva como José viveu, porque José, ele decidiu viver a vontade de Deus, mesmo quando tudo ia na contramão de uma profecia, de uma visão extraordinária. Ele ainda assim disse não para a mulher de Potifar. Moisés, mesmo tendo o privilégio de se tornar um grande príncipe do Egito e viver a glória do Egito, toda a riqueza do Egito, ele disse não para o Egito e disse sim para a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus custasse caro. Mesmo, preste atenção, você precisa viver a vontade de Deus ao ponto que Sadraque, Mesaque e Abednego viveu, mesmo sobre a ameaça de ser lançado lá na fornalha de fogo. Mesmo assim eles preferiram viver a vontade de Deus. Daniel foi confrontado porque orava. Ele disse: eu vou continuar orando, porque essa é a vontade de Deus. E ele permaneceu na vontade de Deus. Sadraque e Mesaque, eles foram lançados na cova na fornalha. Foi lançado. Daniel foi lançado na cova de leões. Foi lançado. Mas a diferença está aqui. Deus talvez não vai, irmão, dentro do projeto que Ele tem para a sua vida, dentro do propósito dEle. Talvez Ele não vai te impedir de ser lançado na cova, não vai impedir de você ser lançado lá na fornalha quente. Mas há um diferencial: Ele vai te livrar. Ele vai te livrar das situações mais adversas. Ele vai te livrar. Aleluia. O que é um cristão segundo a vontade de Deus? O crente segundo a vontade de Deus, ele não abandona a sua igreja. O crente segundo a vontade de Deus, ele é espiritual. Ele não troca oração, ele não troca jejum, ele não troca a leitura da Bíblia, ele não troca estar na presença de Deus para estar em outro lugar. Um cristão segundo a vontade de Deus, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Davi diz: Senhor, eu quero morar na sua casa. Ele diz: Senhor, eu prefiro estar um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Por quê? Porque quem vive a vontade de Deus, a sua vida terrena já não tem mais sentido, irmão. É por isso que um crente salvo sempre está gritando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque quem vive segundo a vontade de Deus, não há prazer na terra que é melhor do que estar na presença do Rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero perguntar a você nesta hora, igreja: existe alguém disponível para Deus? Será que você está disponível para o Senhor? Será que você está disponível para viver a vontade de Deus? Será que você está disponível ou não? Será que o seu interesse no reino é o que Ele pode te oferecer, como bens materiais, como as bênçãos terrenas? Ou será que nós estamos disponíveis para viver o sobrenatural de Deus na terra? Ei, eu creio que nós, a igreja dessa geração, precisamos mais do que nunca da presença extraordinária do poder de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos mergulhar na oração, na revelação. Por quê? Porque Deus tem isso para a igreja: avivamento. Deus tem avivamento para a sua igreja, para individualmente, para cada um. Quem está disponível para Deus? Deus não quer alguém capacitado. Deus não está chamando alguém por causa do seu curso superior. Deus não está chamando alguém pela sua conta financeira, pela sua conta no banco. Deus está chamando alguém porque está disponível. Esteja disponível nessa noite dizendo: Senhor, eu estou disponível, usa-me. Eu nem sei por onde começar. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus ensinou, Ele disse o seguinte, em Mateus capítulo de número 16, Ele vai dizer para os discípulos, versículo 24 e 25, Ele diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele diz que para nós podermos encontrar, precisamos perder nossa vida aqui na terra.
É interessante porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente alguém que Cristo vive totalmente nele, esse está vivendo a vontade de Deus. Está na hora de nós abrirmos nosso coração nesta noite e permitirmos Cristo tomar a totalidade da nossa vida. Não só 10% ou 50%, porque alguém que vive a vontade de Deus, irmão, ele não se limita, ele sempre quer buscar mais e mais e mais da presença do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Quero te convidar para ficar de pé neste momento. Pastor, o que a vontade de Deus pode fazer na minha vida? Em 1 João 2,17, ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Em Mateus 7,21, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai, esses entrará no reino dos céus. Para entrar no céu tem que estar fazendo a vontade do Pai. Essas palavras são de Jesus, porque Ele diz: eu direi expressamente. Eu direi expressamente. Por que eu preciso viver a vontade de Deus, pastor? Porque é através de viver a vontade de Deus que nós somos aperfeiçoados. Porque em Filipenses capítulo 12, versículo 3 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí, para nós encerrarmos aqui, eu poder orar com vocês, e o irmão Alan vai estar louvando o Senhor, o texto que eu acho mais lindo, pastor Alexson, sobre a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Algumas versões dizem: não vos conformeis com esse século. Nós estamos vivendo uma geração bombardeada por teologia universalistas, teologia da libertinagem, uma quebra de valores incríveis. Como que os cristãos dos dias de hoje têm perdido os valores éticos cristãos. Nós somos o povo que vai morar no céu. Irmão, a geração pode mudar, a cultura pode mudar, mas a palavra não muda. Ah, pastor, mas a palavra não muda, ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, será sempre a mesma amanhã. Por mais que você está seguindo alguém aí que está ensinando errado, eu te falo, volta para a palavra, viva a palavra, não saia da palavra. Porque está cheio de gente com inovação. Ah, agora é um novo evangelho. Não existe novo evangelho. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Gálatas: ei, se alguém aparecer com um novo evangelho, se um anjo aparecer com um novo evangelho, é maldito. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. É a palavra de Jesus que muda a vida, transforma a vida. Aleluia. Aí diz: não vos conformeis com este mundo. Eu te pergunto, está conformado com este mundo? Mas está escutando música secular, está conformado com o mundo? Ah, pastor, eu estou bebendo só um pouquinho. Está conformado com o mundo? Não tem problema não, pastor, porque eu vi fulano de tal lá na internet falando. Eu não entrego dízimo mais porque eu vi alguém falando. Estou conformando com o mundo. Sou a favor tudo dessa ideologia de gênero. Está conformando com o mundo. Está se conformando com o mundo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o que é mais terrível hoje, as pessoas entram para dentro da igreja, que foi fundamentada na palavra, e dentro da igreja querem destruir a palavra que fundamentou a igreja. Eu não compreendo isso. Eu vou fazer parte da igreja, e a igreja, onde está a sua base? Na Bíblia. Aí eu entro dentro da igreja, participo da igreja, e quero destruir aquilo que fundamentou a igreja. A igreja só é igreja quando estiver dentro dos princípios de Jesus Cristo. Qualquer padrão fora não é de Deus. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa
Porque, lembra, o diabo quer enganar, quer tirar a palavra. Quando você recebe a palavra, sua mente muda, a tua história muda, a tua vida muda, o teu comportamento muda, porque a palavra gera isso em nós. E diz, olha, não vos conformeis, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Música não é doutrina. Eventos não é doutrina. Alguém que prega bonito não é doutrina. Doutrina é a Bíblia. Essa não pode mudar. Nós podemos até mudar, irmão, por causa de cultura e muitas coisas, mudar algumas coisas dentro da igreja, mas a Bíblia não muda. E isso eu quero dizer para você viver segundo a vontade de Deus, não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E ele disse também em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem quer viver uma vida segundo a vontade de Deus? Quem quer ter um casamento segundo a vontade de Deus? Ah, pastor, um casamento segundo a vontade de Deus não tem problema. Não tem problema, só que a diferença é que Deus está lá para solucionar os problemas, os conflitos. Quem quer ter uma vida financeira segundo a vontade de Deus? Quem quer ter um ministério segundo a vontade de Deus? Quem quer fazer tudo nessa vida segundo a vontade de Deus? Aqui está o livrinho, coma ele, abrace ele, ame ele, busque ele, mergulhe nele. Deus não quer te ver mais desse jeito. Deus não quer te ver mais atrás de falsos profetas, de falsos ensinos, de falsos cantores. Não, Deus quer ver você envolvido no mistério poderoso que Ele tem para a sua vida. Mas como pastor que eu vou entender o que Deus tem para a minha vida? Quando você começar a viver a palavra, ela vai gerar em você algo extraordinário. Feche teus olhos neste momento e vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor Deus, que nós ministramos a palavra aqui nesta noite. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa, cada alma aqui, Pai. Cada alma, Senhor Deus, que está também acompanhando pelas redes sociais. Senhor Deus, o Senhor tem um poder, a toda honra e glória do Senhor. Eu ministrei a Sua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha visitar cada um neste momento, e venha tomar os Teus servos pelas Tuas mãos, Senhor. Aqueles que o diabo tem lutado para enganar e tirar da Tua presença, eu te peço, Senhor Deus, abrace-os fortemente. Dê mais uma oportunidade para que este homem, esta mulher, este jovem venha viver, Senhor Deus, nos dias atuais, uma vida totalmente segundo a Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Senhor Deus, toma-nos na Tua mão poderosa e nos firma na verdade. Nós queremos viver a Tua vontade, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, na nossa caminhada, dizer como o apóstolo Paulo, porque nós já estamos crucificados, não vivemos mais nós, mas o Senhor vive em nós. Derrama sobre esta igreja, derrama os Teus filhos, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo continue falando, bradando na alma, no coração de cada um, e que o Senhor possa incendiar o coração e a alma daqueles que estão ouvindo esta mensagem. E eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor repreenda e nos dê livramento nas regiões espirituais, Pai, que o diabo não venha roubar esta mensagem, mas que a Sua glória se aperfeiçoe na vida do Teu povo. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Se você pode erguer a tua mão para o céu e adorar ao Senhor, faça isso neste momento, amém? Bom, Alain.